Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Mais uma vez, bem-vindos na aula de Hadith, aula de ditos de Santo Profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele. Já fizemos 80 aulas, é um bom progresso, né? Que nós fizemos e, inshallah, se Deus quiser, iremos continuar até tivermos a força. Vamos começar a nossa aula com Durud Sharif, né? Durud Sharif é invocar as bênçãos de Deus para Santo Profeta e depois vamos continuar com a matéria. Eu vou ler Durud Sharif em árabe, né? Para a bênção, né? Essas palavras que são palavras de Santo Profeta mas depois irei traduzir em português. O resto vai ser em português. Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. A tradução dessa oração é a seguinte: Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. O primeiro dito do santo profeta que nós iremos estudar hoje, e esses ditos que hoje nós vamos ler sobre a vida do santo profeta são relativas ao povo, como santo profeta, como governador, como um rei, né? Como um responsável pelos seus subordinados, pelo povo, como ele agia com o seu povo, com os pobres, as pessoas de classe média, né? Como é que ele tratava essas pessoas, como é que ele era eh, como governador, né? Como um responsável na sociedade. Na aula passada, nós aprendemos a conduta do santo profeta, como ele tinha tratamentos com eh, povos diferentes, né? E por isso, o vídeo anterior que foi postado, né? Cujo título é O Profeta, Santo Profeta e as Leis Internacionais, né? Como ele respeitava as leis internacionais, em que nós estudamos que uma vez veio um embaixador e ele chegou e ele dos mecanos, né? E só que ele aceitou isso lá e ele quis ficar lá. Santo Profeta disse: Não, isso não é certo. Você veio aqui como embaixador. E se você permanecer aqui, vai ser espelhado, vai ser falado que eu não deixei você voltar. Então você vai fazer o seu trabalho, vai voltar, porque você foi encarregado a uma responsabilidade. E aí, quando você voltar e continuar tendo os mesmos sentimentos que você tem agora, você pode voltar para Medina, mas agora não. E da mesma forma, tinha outro dito também que foi falado que os dois pessoas, pai e filho, queriam sair, ir para Medina, só que os mecanos pegaram e disseram que não vamos deixar você sair até que você promete que você não vai lutar junto com o profeta. Eles prometeram. Só que quando chegaram, o profeta já estava saindo para a batalha. Santo profeta não
autorizou, permitiu. Apesar de que estava faltando os muçulmanos, tinha poucas pessoas, ele disse que não. Você fez uma promessa com outro povo, pessoas do outro povo que possivelmente vão estar na nossa frente, né, lutando contra nós. Então, não pode quebrar essas promessas, mesmo sejam feitas com outro povo, né? Então, foi elaborado como ele respeitava as regras e as leis e a sua palavra, a promessa com outro povo, né? Eh, e essas leis que existem também, na verdade, são pactos que você faz, né? Seja leis internacionais, seja lei nacional, né? Um pacto que você faz com o povo, com o governo, com a sociedade, que você vai seguir isso, né? Hoje, como eu falei, vamos falar sobre como o Santo Profeta tratava as pessoas da sua sociedade. Ele, como, obviamente, ele era profeta, mas houveram muitos profetas desde o início que não foram como, não chegaram a ter esse nível de ser governar o povo, governar o país. Líder secular. Líder religioso, todos os profetas são, porque eles ensinam a espiritualidade. Agora, líderes seculares, nem todo o povo foi. Por exemplo, Jesus Cristo não foi líder secular. Ele não foi líder fisicamente governando um povo. Ele foi líder espiritual, ele foi um profeta, segundo a crença islâmica, né? E muitos outros profetas que vieram entre os israelitas também foram os profetas que eram líderes espirituais. Moisés não era líder espiritual meramente, ele era também líder secular, ele também foi eh, um líder secular, que governou o seu povo, que guiou o seu povo de uma terra para outra, né? Isso era parte de um governante, não de um profeta, né? Um profeta não tira a pessoa de um lado para outro um, fisicamente, né? O profeta faz uma revolução, faz traz uma mudança espiritual, ok? Então, o santo profeta, por isso nós falamos que santo profeta era rei dos profetas, porque todas as situações que podemos imaginar chegaram até ele. Ele foi a pessoa que foi mais oprimido na sociedade, ele foi injustiçado, ele foi brutalmente perseguido, né? Mas ao outro lado, ele também recebeu esse status de ser um governante de um país, de um povo. Então, ele chegou num ponto em que ele tinha poder. Então, há qualidades que só são mostrados, são demonstrados quando a pessoa ganha poder. Então, o santo profeta demonstrou as suas qualidades perfeitas, tanto quanto ele era perseguido, quanto era oprimido e também quando ele era um governante, né? Quando ele governava o povo. Sobre isso, Hazrat Ibn Umar relata que santo profeta uma vez disse: Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Cada um de vocês é encarregado e é responsável. Cada um tem uma certa responsabilidade. Mesmo que seja uma pessoa que não tem nada fisicamente, não tem firma, empresa, não tem pessoas trabalhando sobre ele, mas ele, a cada um é encarregado com certas coisas. E ele é responsável por aquilo que lhe foi atribuído. Ele é responsável por aquilo que foi dado por ele, dado para ele, a responsabilidade que foi dado. Por exemplo, ele deu o exemplo de governante. Um governante, um rei, né? É encarregado e tem de prestar contas da sua responsabilidade. E quais são suas responsabilidades? Responsabilidade de tratar bem as pessoas, bem-estar da sociedade, fazer algo bem positivo, trazer moralmente sociedade mais alta, né? Trazer uma revolução positiva dentro da sociedade. E depois Santo Profeta continuou falando: o homem é encarregado da sua casa, a família. Então, o homem, mesmo que ele não seja governante, mesmo que ele não seja um rei, mas pelo menos dentro de casa ele
encarregado, ele tem responsabilidade. Então, o homem tem que temer, porque ele vai ser perguntado sobre aquilo que foi responsabilizado para ele, a família, a casa, dentro, com tudo que está dentro de casa, seja a esposa, filhos, né? E a mulher? A mulher é uma encarregada também de casa do seu marido, que a mulher também é encarregada de cuidar de casa do seu marido, porque é uma responsabilidade que você tem que proteger a casa. Você não tem que deixar entrar homens estranhos dentro da casa. Você não tem que ser infiel com seu marido. Tudo isso entra dentro da responsabilidade da mulher e dos seus filhos. A maior responsabilidade e o trabalho mais nobre é cuidar dos filhos, criar a próxima geração, né? Progenie. Então, isso é responsabilidade da mulher. Assim, cada um de vocês é um administrador e é responsável por aquilo que lhe foi atribuído. Então, a pessoa, seja uma pessoa, um homem, uma mulher, cada um ficando nas suas limites, cada um tem regras, cada um tem responsabilidade. E Deus Todo-Poderoso vai perguntar às pessoas sobre as suas responsabilidades. Então a pessoa não simplesmente pode falar que tudo bem. Por exemplo, o homem não pode falar sobre a mulher, sobre os filhos. Cada um faz o que quiser, eu não estou por aí. Do mesmo jeito que os pais cuidam dos filhos, o homem também tem que cuidar da esposa e dos filhos, né? Tem que sempre pensar no bem-estar dos aquilo que são a responsabilidade daquela pessoa. Do mesmo jeito a mulher, que tem a responsabilidade da casa do marido, que tem que sempre estar fiel com a casa, né? Como eu falei, por exemplo, não tem que deixar o homem, por exemplo, sair de casa, está trabalhando, está trazendo a comida para casa, a mulher está em casa cuidando dos filhos, ela tem que ser fiel. Ela não tem que deixar entrar os homens estranhos, ela não tem que eh, fazer algo que possa estragar a relação dos dois, não é? Então, isso tudo entra na responsabilidade. E depois, a responsabilidade maior das crianças, dos filhos, que tem que cuidar bem, tem que educar bem. Isso não quer dizer que o homem é liberado, que o homem não tem responsabilidade. A responsabilidade primordial ou essencial é do homem, de cuidar da esposa e dos filhos. Mas educar, que é uma coisa que precisa a presença, e o homem não pode estar presente toda hora, porque ele tem que trabalhar. A responsabilidade do homem é de fora trabalhar. Então, educar é algo que é ligado com a mulher, que é a mulher que vai cuidar dos filhos, que vai educar eles, que vai estar presente, ela tem que estar educando da melhor forma possível os seus filhos. Outro dito de santo profeta, narrado pelo Hazrat Maqil bin Jassar, ele relata que ouviu o santo profeta dizer: aquele a quem Deus Todo-Poderoso colocou no comando dos assuntos dos muçulmanos. Quer dizer o quê? Que aquele que está no comando de um governo, né? Que está governando, que é um governante e que não cumpre, não cumprir seus deveres e proteger o bem-estar dos seus subordinados, Deus o impedirá de entrar no céu quando morrer. Olha a coisa assustadora, né? Deus não está falando se você não fizer oração, não está falando se você não fizer a jejum no dia tudo direitinho no Ramadã, né? Inclusive está chegando perto, está aproximando agora o Ramadã também, né? Inshallah. Deus não está falando que aquele que não fizer zakat, não fizer sacrifício financeiro, não. Deus diz, se você foi encarregado de alguma coisa e você não ser fiel com a sua responsabilidade, Deus vai pedir as contas lá no dia do juízo final. Hoje você até pode pensar, ninguém está acima de mim, eu comando. Então eu posso fazer o que quiser. Não. Hoje você pode mandar. Mas se você tem essa fé que um dia você vai estar presente, parado, em pé,
na frente de Deus Todo-Poderoso e que deve ser a crença de todos os fiéis, então tem que temer que Deus vai pedir as contas de cada coisa que eu vou fazer, cada decisão que vou tomar, né? Como foi falado lá atrás nas algumas aulas, como um governante, um líder deve tomar as decisões, né? Com sinceridade, com honestidade. Isso vai trazer a bênção de Deus nas decisões. Obviamente, às vezes, a decisão pode não ser certa. Mas se tiver feito com a oração, com a dedicação e a honestidade, com a fé e esperança em Deus, as consequências automaticamente vão levar para algo bem, mesmo que não seja aparentemente a decisão certa. Do mesmo jeito aqui, Deus Todo-Poderoso está falando que se você não proteger o bem-estar dos seus subordinados, se você é governante do seu povo, de classe mais baixa, de média, né, as pessoas que são pobres, então, menos favorecidos, você tem que cuidar do bem-estar dessas pessoas. E se não cuidar, não pensa que eu não preciso falar para ninguém, eu faço o que quiser. Eu sou governante, eu sou presidente, eu sou primeiro-ministro. E pronto. Deus vai estar pedindo no dia de juízo final as contas. Vai perguntar: por que que você não fez isso? Isso, na verdade, nem é de um governante a responsabilidade, né? Como seres humanos, cada um de nós temos que olhar ao nosso volta, ao nosso redor, e na nossa capacidade, onde nós pudermos fazer algo bom, bem-estar da sociedade, devemos desempenhar o nosso papel, né? Nós sabemos o dito que Deus Todo-Poderoso narra, né? Que é Hadith Qudsi, né? Que é narrado por Deus Todo-Poderoso, que ele diz que Deus, no dia de juízo final, vai falar para uma pessoa que eu estava doente e você não me cuidou. Ele vai falar: Deus, como assim que você estava doente e eu não cuidei de você? Deus vai dizer que um dos meus servos, uma pessoa que era do seu lado, do seu vizinho, vizinhança, do seu familiar, da sua amizade, ele estava doente. E ele precisava dos cuidados e você não prestou atenção nele. E se você tivesse prestado atenção, seria como você tivesse prestado atenção em mim. E depois Deus vai falar que eu estava com sede e você não me deu água. Eu estava com fome e você não providenciou alimentação. E ele vai repetir a mesma pergunta: como Deus, você pode ficar com sede, com fome? Ele vai dizer, Deus vai dizer que o meu servo, um dos meus amados, estava com fome, que era do seu proximidade, que era do seu amizade, que era da sua família. E você não deu alimentação, você não providenciou nada para ele. Então, isso mostra como isso é algo importante para todos nós, né? Mas um governante tem poder e a responsabilidade dele, o trabalho dele, né? O nosso podemos imaginar que é algo que vem junto com muitas outras coisas, né? Nós temos o nosso dia a dia, nós temos milhares de outras responsabilidades e isso vem como algo Toei. Toei quer dizer algo que não é obrigatório, mas que é algo voluntário, né? Voluntariamente nós temos que olhar aos nossos redor, né? Para ver onde precisa. E quando a gente sabe que alguém está precisando e você tem capacidade, então você torna responsável. Enquanto você não sabe, ou enquanto você não tem capacidade, você não tem essa obrigação. Mas a partir do momento que você tem capacidade e você sabe que a necessidade é genuína, então é a sua obrigação de ajudar as pessoas. Outro dito de santo profeta, narrado pelo Hazrat Ibn Jabir, relata que o santo profeta costumava dizer: um crente está mais próximo de mim do que da sua própria vida. Portanto, se ele deixar alguma riqueza, quando ele morrer, se ele deixar alguma riqueza, ele será dada à família dele. No entanto, se ele deixar alguma dívida a ser paga e não houver o suficiente em sua herança para pagar sua dívida ou deixar filhos, eu, como governante, cumprirei essas obrigações, ou seja, sua família será cuidada
e sua dívida será paga. Então, veja só, o santo profeta está dando o seu próprio exemplo, que se um crente, uma pessoa falece e ele deixa a riqueza vai para a família dele, porque eles têm o direito. Mas se ele morrer e ele deixa dívidas atrás e não tem a riqueza que ele deixou suficiente para pagar essa dívida, ou a herança que ele deixou não é suficiente para pagar a dívida, eu vou tomar conta disso. E se ele, ainda mais, olha isso, olha importante, e se ele deixar os filhos, eu vou cuidar desses filhos. Eu vou cuidar das pessoas que eram dependentes desse crente. Eu vou cuidar das dívidas que ele deixou. Por isso, o islamismo não é uma religião individual, uma religião coletiva. Uma religião que pensa, em primeiro lugar, coletivamente, das pessoas. E no islamismo, a tendência é que a pessoa não pense de si mesmo, mas sim pense de nós. Primeiro vem nós e depois eu. Esses são ensinamentos e esse é esperado por um verdadeiro crente que ele pensa assim. Por isso, falando rapidamente aqui, uma das coisas que muitas vezes, na verdade, o Islã é mal visto é mais de um casamento. Quando o muçulmano casa mais do que uma vez, ou duas vezes, ou três vezes, ou quatro no máximo, né? E as pessoas não entendem que a pessoa que está assumindo mais de um casamento, na verdade, ele está colocando em risco, porque tem mais responsabilidade, tem mais responsabilidades para, tem mais coisas para cuidar. Então, no islamismo, o casamento não é só fazer relações e divertir isso tudo, mas na verdade é o nome de responsabilidade. E a permissão que foi dada justamente para que uma pessoa que deixa a sua família atrás e que não tem ninguém a cuidar dessas pessoas, essa família seja assumida dignamente, respeitosamente, por uma pessoa que tem condições de cuidar mais do que uma família, e ele casa com essa pessoa, é a mulher, né? E assume os filhos dessa mulher também. Então, é uma ação muito lindo, é uma ação se for feito com essa situação, com essa intenção. Por isso nós vemos que hoje em dia tem raramente os muçulmanos que casem mais do que uma vez, até porque traz muita responsabilidade. Você tem que fazer justiça. E se não fizer justiça, você não pode casar mais que uma vez. Outro dito do santo profeta narrado pelo Hazrat Ibn Jabir relata que após a triste morte do santo profeta durante o Khilafat de Hazrat Abu Bakr, que era o primeiro sucessor do santo profeta, chegaram a alguns bens de Bahrein, né? Que era o Ala ibn Hadrami, que era governador de Bahrein, ele mandou alguns bens, né? Hazrat Abu Bakr anunciou que qualquer pessoa com quem o santo profeta tivesse uma dívida ou tivesse prometido, deve ir até ele, pois ele cumpriria todas essas obrigações. Hazrat Ibn Jabir diz que ele contou a Hazrat Abu Bakr que santo profeta havia prometido que quando chegar a algum bem de Bahrein, ele iria pagar dessa forma para ele. E que forma? Ele estendeu as mãos para mostrar quanto o santo profeta lhe iria pagar, né? Pagaria. E fez três vezes, né? Com a mão ele fez um sinal que desse tamanho. Hazrat Ibn Jabir diz que Hazrat Abu Bakr lhe deu o que encheu suas mãos. Hazrat Abu Bakr concedeu para ele nas suas mãos, que encheu suas mãos. E quando ele contou, eram 500.
o que for, né? Seja moedas, seja o bem, seja alguma coisa, mas eram 500. Então, Hazrat Abu Bakr lhe disse para pagar mais 2 vezes a mesma quantia, né? Para cumprir a palavra do santo profeta, né? Santo profeta prometeu que quando chegar algo bem de Bahrein, né? Que era o governado por muçulmanos, né? Que ele iria pagar para ele, para Hazrat Jabir, né? Que era um dos prominentes companheiros do santo profeta. E só que o santo profeta faleceu antes de chegar esse bens, né? E foi eleito o primeiro califa e ele apresentou para Hazrat Abu Bakr essa promessa. E Hazrat Abu Bakr, sem perder o tempo, sem perguntar a veracidade, ele entregou. Então, Hazrat Abu Bakr também era, além de ser o califa, sucessor do profeta, líder espiritual, ele também era líder secular, por ser santo profeta também líder secular. Então, ele herdou tudo do santo profeta, liderança espiritual e liderança secular. Então, os 4 califas também, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Uthman e Hazrat Ali, radiyallahu anhum, que Allah seja satisfeito com eles, eles mostraram os seus exemplos perfeitos, ensinamentos perfeitos do islamismo, que foram, que eles aprenderam do santo profeta. Para finalizar, o último dito narrado pelo Hazrat Jubair bin Mut'im relata que uma mulher pediu algo ao santo profeta. O santo profeta lhe disse que voltasse outro dia. Ela disse: "Ó mensageiro de Allah, se eu chegar e não o encontrar, ou seja, se você tiver falecido, o que devo fazer?" O santo profeta disse: "Se você não me encontrar, vá até Hazrat Abu Bakr. Ele atenderá suas necessidades." O santo profeta já sabia desde antes, né? Que quem vai ser eleito o primeiro califa. Apesar de ele não ter deixado escrito, né? Ele mostrou, ele uma vez iria escrever, só que depois ele deixou por Deus. Ele disse que Deus e os companheiros não vão eleger nenhum sem ser o Abu Bakr, né? Que era um companheiro mais próximo e mais em que Santo Profeta confiava. E também era sogro do Santo Profeta, que depois foi eleito o primeiro califa, né? Então, essa mulher pediu e Santo Profeta não tinha e ele disse que volta no outro dia, só que ela perguntou se você não tiver, né? Ela deve ter visto algum sinal, ou mesmo assim ela tiver falado, né? Mesmo não ter. No sinal eu refiro que se Santo Profeta tiver muito com doença ou que tiver doente, né? Porque nos últimos dias Santo Profeta estava muito doente, né? Quando ele faleceu. Então ela perguntou assim e ele disse que volta para Abu Bakr, se eu não for, né? E no outro dito nós vimos que outro homem também voltou para Hazrat Abu Bakr e Hazrat Abu Bakr cumpriu a palavra do santo profeta, atendeu às necessidades das pessoas, né? E esses são os verdadeiros governantes, os verdadeiros exemplos que podemos ver nos governantes do mundo, né? E por isso nós falamos que o islamismo é uma religião perfeita e que tem exemplos em todos os ramos, porque o islamismo demonstrou com a prática, né? Santo Profeta, como eu falei, ganhou esses status, esse poder e demonstrou porque há coisas. Esse, por exemplo, de Santo Profeta dar para as pessoas com o coração aberto, não pegar nada por si mesmo, pensar o bem-estar das pessoas. Você só consegue fazer quando tem autoridade. Uma pessoa que não tem nada, que é pobre, que é sofrido, que é perseguido, como é que vai dar conceder para os outros? Como é que vai falar que quando eu tiver vou conceder se nunca teve? Só tendo, né? Que a gente consegue entender. Mas o santo profeta teve isso, teve o, o nível mais baixo, quando ele foi mais perseguido, quando não tinha poder nenhum, né? Quando os muçulmanos faziam oração escondendo. E chegou o tempo quando ele era governante. O auge do tempo quando o rei de Roma, de Pérsia, eles temiam,
dos muçulmanos, dos exércitos dos muçulmanos. Então, o santo profeta viu o auge da força, mas mesmo assim, ele não pegou nada para ele, mas sim deixou distribuir tudo. Quando dizem que quando o santo profeta faleceu, foi sobrado só um escudo, né? Uma coisa que com que a pessoa defende nas batalhas e uma espada. Ele não acumulou para si mesmo as coisas, as riquezas. Não é à toa que quando alguém vem e pede para ele, ele fala, volta para outro dia. Por quê? Porque tudo que ele recebeu, ele já deu. Uma vez me lembrou agora um incidente da vida do profeta, e com isso eu finalizo. Ele estava fazendo a oração, liderando a oração. Ele rapidamente finalizou a oração e ele depois de finalizar a oração, correu para casa. E depois de 2 minutos voltou. As pessoas acharam estranho, né? E eles disseram, Santo Profeta, o que que aconteceu? Ele disse que eu tinha recebido tâmaras, assim, tamanho grande, e eu distribuí tudo. Só que eu lembrei que tinha uma caído dentro da casa. E eu não queria ficar com aquilo. Então eu corri rapidamente para que eu distribuísse aquele uma tâmara também. Então eu fui agora para dar aquela tâmara. E eu dei a tâmara e voltei. Esse era o nível de santo profeta. Esse era o apego que santo profeta tinha com o mundo. Então, e esse era exemplo que era exemplo dos seus companheiros, dos seus khulafá, né? Sucessores guiados, khulafá ar-Rashidin, que eram 4 khulafá, né? Sucessores. Eles também demonstraram esses exemplos. Uma vez tinha uma pessoa que visitou o Hazrat Umar quando ele era califa, sucessor, e ele viu que ele estava deitado no chão com um tapetezinho que era feito das tamaras, das folhas de tamaras, né? E o sinal estava, os sinais tinham deixado marcas no corpo do Hazrat Umar, né? E ele disse que compra uma coisa, você tem riqueza, você tem muita coisa, compra coisa para você. Ele disse, não, eu não quero isso. Eu não vim aqui, eu não quero receber recompensa nesse mundo. Quem sabe eu começo a receber isso e fica diminuindo no outro mundo, né? Essa era a imaginação, essa era a visão desses companheiros, desses sucessores de grande profeta. E assim nós finalizamos a nossa aula de hoje. Muito obrigado a todos. Espero que todos tenham divertido, aproveitado essa aula, né? Com vários exemplos, vários incidentes, várias histórias, né? Fiquem com Deus então. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Paz esteja sobre vocês. Tchau, tchau.